Personagem bíblico de hoje é Sara, a matriarca de Israel. Sara significa princesa, mas o seu nome era anteriormente Sarai, que quer dizer contenciosa, livre, Jeová livra. Sara era casada com Abraão, que quer dizer pai de uma multidão, pai de multidões, pai de uma grande multidão. E a gente pode dizer que Sarai era casada com Abrão, que o significado é pai elevado, ilustre. Quem já sabe a história entendeu o que eu falei, né? Mas depois a gente comenta melhor. Ismael, Deus ouve ou Deus ouviu. Isaque, riso, ele ri ou ele riu. E Agar, fugitiva, imigrante. Bom, a história de Sara é unida, atrelada, juntada, ligada à história de Abraão. A história é relatada em Gênesis. Então, Abraão chamava-se Abrão e Sara chamava-se Sarai. Quando Deus chamou Abrão, ele tornou-se Abraão. Quando Deus chamou Sarai, ela virou Sara. Por quê? O que a gente vê aqui? Que Abraão e Sara formavam um casal. Eles eram unidos. Era marido e mulher, esposo e esposa. Mas não tinham filhos. A Bíblia diz que Sara era estéril. Eram bem-sucedidos, tinham dinheiro, tinham riquezas, tinham terras, tinham rebanho, tinham gado, eram abençoados, eram prósperos, mas não tinham filhos. Quando Deus chama Abraão e faz esta promessa de que ele seria pai de uma multidão, isso parecia algo inacreditável. Então, esta mudança de nome, tanto de Abraão quanto de Sara, tem todo um significado profético. É como se Deus estivesse dizendo: vocês estão mudando de nível, mudando de vida, mudando de estação. Assim como o Senhor Jesus também fez com seus discípulos. Quando ele mudava o nome ou dava um codinome, isso é muito comum na Bíblia. E nessa série dos personagens bíblicos, vocês devem estar se atentando para isso. A importância do nome, que o nome ele tem um significado além da identidade. É muito mais. Tem a ver com a personalidade, tem a ver com a história de vida. E no nosso caso, que estamos estudando a Bíblia, tem a ver com os planos de Deus a nosso respeito. Em Apocalipse diz que o nosso nome vai ser escrito e só quem vai saber é quem escreveu e quem recebeu o nome. A Bíblia fala que o nosso nome está escrito no livro da vida e que ninguém tem poder para apagar o nome que Deus escreveu no livro da vida. Então, por isso é tão importante entendermos o que Deus fez com Sara e o que Deus fez com Abraão com essa mudança de nome. Então, se tu já está preparado, já pegou a tua Bíblia, abre a tua Bíblia em Gênesis 15. No versículo 6, a Bíblia diz que Abraão creu que ele seria pai de uma multidão. Mas como? Não se sabia como. O nome dele foi mudado já de uma forma profética.
O nome de Sara foi mudado de uma forma profética. Eles foram visitados por um anjo. E esse anjo disse que era importante essa mudança de nome. E o anjo profetizou que dentro de um ano, mais ou menos, eles teriam um filho. E Abraão tinha 100 anos e Sara 90. E tipo, como que isso ia acontecer? Porque ela diz que eu nem menstruo mais, o costume das mulheres, Sara não tinha. Como que isso ia acontecer? Mas quem nos criou foi Deus. Então Deus pode fazer tudo. Ele é o Criador. Então, no verso 17 do capítulo 17, diz que ele riu. Sara riu. Tipo, que história mais sem pé nem cabeça é essa? Como que um senhor idoso e uma senhora idosa vão ter filhos? Aí olha o que ele diz. Sara, tua mulher, te dará um filho e se chamará Isaque. E aí tu vai ver que o significado de Isaque é riso. É ele ri ou ele riu. Com ele, com Isaque, eu farei uma aliança eterna. Aí no 17:21, Sara dará à luz daqui 1 ano a um filho. No 18, Abraão e Sara eram velhos e ela já não menstruava. Aí Sara ri e diz: eu, uma velha, uma idosa, terei ainda prazer? E o anjo diz: tu riu. E ela disse: não, eu não ri. A Bíblia diz que ela, receosa, negou. Pois bem, 1 ano depois, no capítulo 21, verso 2, a Bíblia diz: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado por Deus. Então, essa é a história milagrosa, sobrenatural de Abraão e Sara. É o que a Bíblia relata. 2 idosos, um casal de idosos, tem um filho. E esse filho se chama Isaque. Mas o que acontece? A história não foi assim desde o início. Não foi assim que começou. O fato de Sara ser estéril fazia com que ela se sentisse muito insatisfeita. E ela teve uma ideia brilhante, que é descrita no capítulo 16. Dar a sua serva Agar para Abraão, para que ele tivesse relações com Agar e Agar concebesse. Por isso, Ismael, que é um personagem que eu falei lá no início. Agar engravida e tem Ismael. Só que com o passar do tempo, Sara não fica feliz. E ela exige que Abraão despeça, mande embora Agar e Ismael. Até tem um vídeo no canal sobre os 365 não temas, se é que existe, assiste o vídeo não temas, e tem uma parte em que o anjo aparece para Agar, né? Quando ela está no deserto, junto com Ismael. E Agar e Ismael são colocados no deserto, abandonados, porque segundo Sara, Agar estava desprezando a sua senhora. A serva estava tão engrandecida e poderosa por ser mãe
que começou a desprezar a sua senhora. E Sara intercede, pede para Abraão fazer isso e Abraão faz. Esse é um episódio que é descrito em Gênesis capítulo 16, de 1 a 6, que é com Agar. Por isso que tem esse nome nos personagens no início. E o nome de Agar é justamente fugitiva e migrante, porque ela teve que fugir da presença da sua senhora. Bom, a história de Abraão e Isaac também é muito conhecida, mas nós não vamos nos deter hoje, porque o nosso personagem é Sara. Nós queremos entender como que isso aconteceu do lado feminino da história. Porque Abraão é o patriarca de Israel, ele é o pai da fé, é o pai do povo de Israel. E Sara é a mãe, ela é a esposa de Abraão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em alguns momentos, 2 vezes, Abraão mente a respeito de Sara, dizendo que ela é sua irmã, ou meia-irmã, mas não importa. O que importa é que ele não defende a sua esposa. E Sara se submete. Diz que ela era linda, muito bonita, chamava atenção. Então, tem algumas coisas aqui que a gente fica pensando, né? Que Sara aceitava a autoridade de Abraão, e eles passaram por muitas coisas juntos, e mesmo ela sendo estéril, ele estava sempre junto com ela, e não tinha outras mulheres. Tanto é que essa ideia genial veio da própria Sara, de dar Agar para ele. Ela dá à luz a Isaac e ela se realiza. E o sonho, o plano, a promessa de Deus também se realiza. Aí depois, ela já era idosa, né? Quando ela teve Isaac. Aí a Bíblia relata que ela morreu em Hebrom e foi sepultada em Macpela. Então, a gente vai dizer assim, é essa a história de Sara? É um resumo. Agora, nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Sara. Então, eu vou ler com vocês algumas passagens do Novo Testamento que relatam, que mencionam Sara. Romanos capítulo 4, verso 19. Que Abraão e Sara, sem enfraquecer na fé, mesmo diante da idade avançada de Sara, porque ela tinha 90 anos, eles não fraquejaram. Então, o que a gente pensa aqui? Hoje em dia, né, com todo o avanço da ciência, com tudo que está ocorrendo na medicina, nós temos relatos de mulheres com uma certa idade que conseguem conceber. Mas é todo um processo científico, tecnológico, de fertilização, enfim, tem vários recursos. Mas Deus não lançou mão disso para fazer com que Sara engravidasse. O que a gente vê nessa história? Fé. Tanto Abraão quanto Sara mantiveram a sua fé. E o que é fé? É eu acreditar em algo que eu não vejo. É eu ter certeza e convicção daquilo que não existe. E Sara, assim como Abraão, são mencionados no capítulo da fé. Hebreus capítulo 11, e olha que interessante, verso 11, fala de Sara. O exemplo de Abraão também era seguido por Sara. A fé de Sara também foi provada, porque foi no seu útero, no seu corpo, que foi gerado a vida de Isaac. Ela experimentou o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, porque ela teve fé. Então vamos ver, Hebreus 11, capítulo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe.
Então, olha que interessante. O marido tinha fé. O marido tinha uma promessa de Deus. O anjo visitou ambos. Até no relato diz que Sara estava meio que escondida na tenda, assim, meio por trás, envergonhada, encabulada, ou tipo, a conversa não é comigo, mas a conversa era com ela, porque era no seu útero, no seu corpo que ia ser gerado Isaac. E aí tem essa passagem de que ela riu, de que ela nega, enfim, que eu já falei no início. Mas o que nos salienta, o que faz com que a gente preste atenção? E que isso vale a pena nós meditarmos, interpretarmos, entendermos. Que a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Se a fé de Abraão funcionava para ele ser o pai de uma multidão, a fé de Sara também precisava funcionar para ela ser mãe. A Bíblia deixa bem claro, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Pela fé, Sara creu. E ela não olhou para as circunstâncias. É isso que a fé faz conosco. Nós ignoramos as circunstâncias e acreditamos apenas em Deus, nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Então, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Então, ela não olhou para sua velhice, para o fato dela ser idosa, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, o que é fé? É quando eu não olho para minhas circunstâncias, sejam essas circunstâncias favoráveis ou adversas. A fé faz com que tu olhe para quem fez a promessa. Tu acredita na fidelidade de quem te prometeu. Tu acredita em quem te prometeu. Isso é a fé. Por que nós somos salvos pela fé? Porque nós cremos no nosso Salvador. Nós cremos no nosso Deus. Eu não sei qual é a tua limitação, eu não sei qual é a tua circunstância, mas a fé transcende qualquer circunstância. Esse é o exemplo de Sara. Ela não olhou para a sua idade avançada, mas sim para a fidelidade de Deus que fez a promessa. Vocês estão entendendo? Completamente diferente. Acreditar em algo que nós não vemos é ter certeza que vai acontecer. É a prova do que a gente espera. Isso é a fé. E por isso Sara figura entre os heróis da fé. Ela tá nessa galeria. Que em outro vídeo eu ainda comentei sobre isso. As pessoas pensam que são apenas homens, heróis da fé. Não. Nós temos Raabe, nós temos Sara e ainda tem um versículo, o 35, que fala das mulheres que viram seus mortos ressuscitar. Então, a fé é do homem, é do marido, é do esposo? Sim, mas também é da esposa, é da própria Sara. É individual. É tu confiando na palavra de Deus. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Sara é a mãe da fé. Abraão era o pai de uma multidão e Sara era a mãe de uma multidão. A promessa foi feita para o casal, Abraão e Sara. E eles não enfraqueceram, eles não vacilaram, eles não esmoreceram, eles ficaram firmes até ver a palavra se cumprir no nascimento de Isaac. Pois bem,
Vamos analisar mais alguns versículos e entender o Sarai e Sara. Nós já estudamos em Provérbios, no capítulo 30, verso 16, que a madre, o útero estéril, nunca se farta. Eu até, quando nós estudamos esse capítulo, que está no canal, que tem uma playlist sobre Provérbios, eu contei o meu próprio depoimento, meu próprio testemunho em relação a isso. E Sarai era contenciosa. Esse é um significado. O que é uma mulher contenciosa? Que briga, que reclama, que discute, que murmura, que complica. Em Provérbios fala rixosa. Então, a gente pode entender que o fato dela não ter filhos, do seu útero ser estéril, a sua madre ser estéril, fazia com que ela nunca estivesse plena, satisfeita, realizada. E ela era contenciosa. Esse é o significado de Sarai, um dos, né? Quando Deus faz a promessa para Abraão e para ela, o nome dela vira princesa. A Bíblia diz que a mulher será preservada. Ó, 2 Timóteo 2, verso 15. A mulher será preservada através de sua missão de mãe, de ser mãe. Se ela permanecer em fé, amor e santidade. Então, o fato de Sara ser mãe, deixar a esterilidade, deixar a infertilidade, deixar esse útero, essa madre infrutífera, fez com que ela mudasse de nível, de patamar. Ela se tornou salva, abençoada, preservada. E sim, uma princesa honrada, mãe de Isaac. E claro, a gente sabe de toda a genealogia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, Sara cumpriu este versículo de Timóteo. Ela deixou essa contenda, essa insatisfação, para ser preservada, santificada, abençoada através da missão de ser mãe. Por mais que hoje em dia, 2023, o mundo massacre as mulheres, dizendo que as mulheres têm que trabalhar, têm que estudar, têm isso, têm aquilo, o que Deus fala é sempre a mesma coisa. A graça, a missão de ser mãe é a realização maior de uma mulher. E em Sara isso aconteceu, porque ela era uma pessoa antes de ser mãe e se tornou outra após ser mãe. Em Tito, capítulo 2, 3, 4 e 5, nós temos uma exortação, um conselho às mulheres idosas. Não podemos esquecer que Sara era idosa. Então, o que uma mulher idosa que ama Deus, que teme a Deus, que segue os mandamentos, que dá um bom testemunho, que tem uma boa reputação, deve fazer? A mulher idosa, ela deve ensinar as mulheres mais jovens, mais novas, recém-casadas, a amar seus maridos e seus filhos. Aí tu pensa assim, mas não é natural amar o marido e não é natural amar os filhos? Não. O amor é um mandamento. Amar a Deus, amar ao próximo. Amar é uma escolha, é uma decisão, é todo o dia. Então, o que Sara, como idosa, aprendeu? A amar seu marido e a amar seu filho. Deixou de ser a contenciosa, a que reclamava. Tanto que essa ideia que ela teve de dar a serva empregada para Abraão foi um horror.
Foi algo assim, bem coisa de uma mulher contenciosa, que queria resolver seus problemas do seu jeito. Mas a gente não vai falar muito disso. Por quê? Porque eu quero falar do que ela fez depois, que foi o exercício da fé. Então, uma mulher idosa que é de Deus, ela dá esse exemplo para as mulheres recém-casadas. Ela ensina as outras mulheres a amar seus maridos e amar seus filhos. Isso é uma construção, é uma decisão diária, que a mulher sábia constrói o seu lar, né? A mulher sábia edifica a sua família, a sua casa, com sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria do mundo, não é aquilo que tu vê, que tu ouve, que vem do mundo, que vem do inferno, não. É o que a palavra de Deus ensina para ti. Qual é o plano de Deus para ti, mulher? O que Deus quer de ti, esposa? Verso 5. Que vocês, mulheres, que nós, mulheres, sejamos sensatas, honestas, boas donas de casa. Eu não acredito que isso está escrito. Tá aí, pega a tua Bíblia e lê. Tito, capítulo 2, verso 5. Vou repetir. Que nós, mulheres, devemos ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido. Com qual finalidade? Para quê? Olha o poder desta palavra, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tu imagina o quanto as pessoas, eu digo para vocês, né? Eu imagino quando eu tô lendo a palavra, o quanto Abraão deve ter sido ridicularizado e Sara. Como que vocês vão ter filhos? Vocês são dois velhos, dois idosos. E Deus honrou. Deus honrou a fé de Abraão e Deus honrou a fé de Sara. Bom, aí já tem bastante aprendizagem, hein? Nós já aprendemos muita coisa com Sara aqui. Mas existe um texto maravilhoso de 1 Pedro, capítulo 3, que eu gostaria de ler com vocês, que cita Sara. 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Depois a gente lê o trecho, mas agora eu vou só citar para vocês. Como fez Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Esse é o versículo que cita Sara, dizendo que nós, cristãs, mulheres de Deus, tementes a Deus, somos filhas de Sara. Sara é a nossa mãe espiritual. O título do vídeo é Sara, a matriarca de Israel, mas poderia ser Sara, a mãe espiritual. O nosso exemplo. Se Abraão era o pai da fé, Sara era a mãe da fé. Se nós somos salvos pela fé, significa que nós devemos seguir o exemplo do pai e da mãe da fé. Esse é o raciocínio que eu gostaria que vocês seguissem. De que se Sara viu a promessa se cumprir porque ela não enfraqueceu na fé, porque ela não vacilou, porque ela não duvidou, porque ela não escutou as vozes. Ou tu acha que não teve vozes contrárias? Bullying? Claro que teve, é óbvio. As pessoas não ficam caladas, né? E o inferno também não fica, o inimigo também não fica. Toda vez que tu tiver uma promessa de Deus, vai ter oposição, porque tu tem que perseverar, tu tem que permanecer, tu tem que ficar firme. A tua fé vai ser provada, se ela vai se abalar, se ela vai ruir, se ela vai enfraquecer. Então, é óbvio que Abraão e Sara foram testados, provados na sua fé. E por terem vencido, eles são exemplos para nós. Abraão e Sara. Sara e Abraão. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. Aí eu quero ler com vocês
o 4, o 5 e o 6, na linguagem, na tradução NVT. Ela tá falando sobre a mulher, tá? É o capítulo que fala, vocês esposas sujeitem à autoridade do seu marido. Capítulo 3. Mas eu vou ler o 4, então. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Sara era linda, era bela, era formosa, mas com a idade, com o passar do tempo, certamente esta beleza desvaneceu, né? Ela envelheceu. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que nós temos que preservar, fortalecer, cuidar, nutrir a beleza que vem de dentro. Porque essa beleza não desaparece com o tempo. Essa beleza vem de um espírito amável e sereno. Na minha tradução dizia manso e tranquilo. E isso é precioso para Deus. Ah, para Deus, se é precioso para Deus, é o que eu vou cultivar. Eu vou cultivar a beleza interior, a beleza de um coração que serve e teme a Deus. Essa é a beleza mais bela. 5. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Sara é um exemplo de uma mulher santa do passado. Esta personagem bíblica está nessa série justamente para nos inspirar, para que nós, que somos bombardeadas diariamente com todo tipo de mensagem errada, distorcida, maligna, diabólica, é assim, ó, é um arsenal pesado contra as mulheres nesses dias. Como nos mantermos santas, como Sara, como mulheres tementes a Deus, que não andam conforme o mundo, mas de acordo com a palavra de Deus? Então, era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus. O que a gente pode falar aqui? A sua fé em Deus. E se sujeitavam à autoridade do marido. Agora vem o versículo que eu citei anteriormente. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Então, o desejo do meu coração é que esta personagem bíblica, chamada Sara, não a Sarai, Sara, nos inspire a respeitarmos, honrarmos nossos maridos, a cuidarmos da nossa casa, amarmos nossos filhos, darmos bom testemunho, sermos sensatas, termos fé. E assim nós receberemos de Deus a graça, sem medo, sem perturbação, sem angústia. Porque Sara, antes de ser Sara, era contenciosa, era perturbada, porque a ideia que ela teve, pois tu lê capítulo 16 de Gênesis, tudo que aconteceu, e até hoje repercute, sabia, né? Porque os ismaelitas é considerado o pai dos árabes. Então tu imagina a confusão que deu. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero entrar é no detalhe de que Sara mudou o jogo. Deus mudou o nome de Sara e mudou a vida de Sara, porque ela teve fé na promessa. Então, o meu conselho é que nós sejamos como filhas de Sara, tementes a Deus, obedientes à sua palavra, que a gente queira seguir aquilo que Deus planejou para nós.
aquilo que está na palavra de Deus a respeito de nós, mulheres. Mulheres santas do passado, mulheres santas do presente. Que Sara, a matriarca de Israel, nos inspire.